Oi gente, tudo bem com vocês? Eu andei meio sumida aqui do canal esse mês, mas o que aconteceu foi que eu peguei gripe, então eu não estava conseguindo gravar, eu estava rouca, né? E isso acabou influenciando a programação aí que eu estava preparando aqui pro canal. Esse vídeo mesmo, eu queria que tivesse entrado em agosto, porque a intenção dele seria entrar no mês da visibilidade lésbica, mas infelizmente não deu muito certo, mas ainda tá valendo. E o vídeo de hoje vai ser sobre A Cor Púrpura, da Alice Walker. Eu escolhi falar desse livro agora por conta do mês da visibilidade lésbica, então já dá aí um pouquinho uma ideia do que acontece, né, do que tem nesse livro. De modo geral, eu acho esse livro incrível. Na verdade, eu indiquei lá no canal da Mel Ferraz ele entre os livros representativos que valem muito a pena a gente ler, e não tinha como não falar dele aqui no meu canal. A Cor Púrpura, da Alice Walker, foi escrita em 1982. Em 1983, ela ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio muito importante para escritores de língua inglesa. E esse é simplesmente um romance incrível. É um romance tão tocante, tão delicado e ao mesmo tempo dramático, que quando eu pensei em falar sobre ele, eu fiquei preocupada em não conseguir expressar exatamente o quanto esse livro é maravilhoso. Mas ainda assim, resolvi aceitar o meu próprio desafio e vou falar um pouquinho dele aqui para vocês. A Cor Púrpura conta a história da Celie e da Nete, duas irmãs no decorrer de toda a vida delas. O romance começa quando a Celie ainda é uma menina de 14 anos e está morando, com os pais, na casa dos pais. Só que lá ela sofre abuso por parte desse pai, desse homem que supostamente deveria defendê-la, mas que não, abusa dela desde os 14 anos. E dessa relação acabam nascendo duas crianças, que esse pai desaparece, com esses bebês assim que eles nascem. Eu já tô falando isso assim logo no comecinho porque isso acontece nos primeiros capítulos da história. A história não é exatamente sobre esse abuso, mas sobre um conjunto de abusos que a Celie vai passar durante toda a vida dela. Depois de ser abusada aí já pelo pai, a Celie vai ser o quê? Vai passar a ser abusada pelo marido, porque com 21 anos esse homem queria basicamente se livrar dela, de dentro da casa dele, então ele praticamente vende, ele dá a Celie para esse homem, para que ela fosse viver com ele, para que ela casasse com ele e cuidasse da casa dele. Então, na verdade, a Celie se casa com essa intenção, com a intenção de cuidar dos filhos desse homem que já era viúvo e da casa desse homem, porque ele não poderia viver e cuidar dessas crianças sozinho naquela casa. Então, ele arruma uma mulher para fazer isso por ele. Apesar do romance não nos falar, é interessante a gente ter em mente que a história se passa mais ou menos de 1900 até 1940, 1950, então aí no comecinho do século 20, e está dentro de uma estrutura, muito comum para o período. Essa relação entre o homem e a mulher, que a autora vai querer discutir, que é o foco principal da discussão dela ali no livro, é esse ambiente muito comum para a mulher na primeira metade do século XX. Então, com esse pequeno resuminho da história, a gente já consegue ter em mente que se trata de uma história pesada, uma história forte em alguns pontos, nessa parte dramática, nessa parte da violência que a mulher sofre dentro de casa, que aparece ali com a personagem Celie. Então faz desse romance um pouco pesado, mas ao mesmo tempo ele é um romance que traz muito amor, muita coragem, muita superação. Eu acho que a palavra principal para esse romance é superação, é a alta descoberta dessa personagem durante toda a vida dela. E para quem não sabe, o romance é uma história de negros, com todos os personagens negros. Então ele está falando ali desses negros que se tornaram pequenos proprietários no começo do século XX e vivem ali no sul dos Estados Unidos. Então o romance traz um pouco essa classe média negra do começo do século XX que se estrutura ali naquele ambiente e que tem sim alguns recursos, tem terras, mas é claro, viviam nesse sistema de segregação americano de diferença, entre negros e brancos. O foco do romance não é tratar disso, mas podemos dizer que seria impossível ele não passar por
essa estrutura do racismo nos Estados Unidos. Mas isso é construído de maneira tão orgânica no romance que vai sendo colocado ali, né, em pequenas partes, em pequenos trechos da história que fazem parte dessa narrativa. Por isso eu não vou me focar nessa questão do racismo no romance, eu vou trazer outros 3 pontos do livro para eu não me alongar demais falando da história, o que não seria muito difícil de acontecer. Acho que o primeiro ponto que vale muito a pena ser enfatizado nesse romance é o feminismo. O feminismo é uma chave assim crucial de leitura nesse romance, presente desde o começo até o fim no desenvolvimento dessa personagem Sally. Porque, como eu disse, a Sally vive em extremo abuso dentro de casa desde que ela era pequena, mas existem outras mulheres ao redor da Sally que vão colocar outra imagem de mundo, vão mostrar uma outra forma de viver que às vezes fascina a Sally, como é o caso da personagem Shug Avery, que é cantora, que vive por si só, que viaja ao redor dos Estados Unidos cantando e não precisa de um homem para protegê-la, não precisa de um homem para mantê-la. Todas essas possibilidades da Shug maravilham a Sally. E tem outra personagem também que é a Sofia, e também é uma mulher extremamente forte, uma mulher extremamente decidida, que nunca permite que o marido dela bata nela sem ela revidar. E essa perspectiva do feminismo é também o que faz a Sally poder crescer. A Sally se perceber como uma mulher sendo subjugada dentro de casa, se perceber naquela hierarquização que ela sofria dentro da casa dela, é um dos pontos do livro, é um dos desenvolvimentos dessa história. Então você percebe ela saindo daquele ambiente em que ela era extremamente submissa ao marido, como ela mesma diz no decorrer da história: Sally, você é uma árvore. Mas mesmo assim, mesmo sendo uma árvore, ela ainda apanha do marido. Mesmo não fazendo nada para provocá-lo, ele encontra, justificativas para ferir essa mulher. E é exatamente essa personagem, a Shug Avery, que vai dar para Sally essa outra visão de si mesma. Ela vai ensinar a Sally a ver em si a própria beleza, a cuidar do interior para que esse interior pudesse refletir para o exterior. Eu li um texto recentemente falando sobre o romance, sobre um aspecto da história que é exatamente a Sally se ver como uma mulher feia. Ela, durante todo o romance, ela fala e repete que ela é feia. Ela é a irmã feia. A Nat, que é a outra irmã dela, é a irmã bonita. Mas o que a Alice Walker fala nesse outro texto sobre o romance é que o que faz a Sally ser feia, na verdade, é todo o sofrimento que ela passou na vida dela. Porque na história, Sally e Nat são muito parecidas. Só que a Sally é a feia e a Nat é a bonita. Então, como, lidar com essa aparência, com essa semelhança entre as duas que faz de uma feia e da outra bonita? O que tem aí nessa história é que a Sally sempre se colocou como aquela mulher que ia defender a irmã, que não ia permitir que todas as atrocidades que aconteceram com ela acontecessem com a Nat. Então a Sally toma para si a dor, e a dor que faz dela essa personagem feia. E esse é um dos pontos incríveis desse romance, é você acompanhar com as páginas do romance o crescimento da Sally e esse florescer da beleza dela. E parte desse autoconhecimento ela alcança graças a Shug, com esse auxílio de mulher com mulher colaborando entre si para superar as próprias dores. Então tem um momento da história que a Shug vai para a casa da Sally, porque na verdade a Shug era o verdadeiro amor do marido da Sally, e ela fica doente numa parte da história e ela vai para a casa da Sally por imposição do marido para ser cuidada pela Sally para que ela se recuperasse. Mas a Sally não se importa, porque ela tá pouco se lixando pro marido dela, ela não gosta do marido dela, ela só vive ali porque ela não tem para onde ir. O único meio de subsistência dela é viver com aquele marido. Então quando ele traz a Shug para dentro de casa, que é essa mulher extraordinária na visão da Sally, que ela só conhecia por uma foto, e pelas outras pessoas da cidade falarem da Shug, porque a Shug era uma pessoa ali da cidade que tinha se tornado essa mulher
incrível que viajava o país, que cantava e vivia sozinha. Então, quando essa mulher vem para a casa da Sally, para ela é a realização de um desejo. Poder estar perto dessa mulher, saber como essa mulher é na realidade, né? E apesar da Shug ser uma mulher insuportável quando chega na casa da Sally, né? Porque ela é extremamente metida, vamos dizer assim, ela vai se aproximar da Sally porque a Sally trata ela extremamente bem, cuida dela carinhosamente durante todo o período da doença da Shug, e isso aproxima essas duas mulheres. E como eu dei um spoiler no começo do vídeo, eu acho que já dá para vocês imaginarem, né, que é com essa mulher, é com a Shug que a Sally vai descobrir a própria sexualidade, porque ela estava presa naquele ambiente em que a sexualidade dela pouco importava, num ambiente de extrema opressão. O que importa a sexualidade de uma mulher, mas ela vai ter esse renascimento da própria sexualidade, dela como um todo. Então não tem como a gente não se surpreender com essa história, não tem como a gente não se surpreender com essa construção feminista dentro do romance em cada página que vai passando. O segundo ponto desse romance, que eu acho que eu deveria ter falado como primeiro, mas acabei falando como segundo, é a questão da construção narrativa, da voz narrativa dessa história. Porque o romance é um romance epistolar, escrito, né, por meio de cartas, que primeiramente são cartas que a Sally escreve para Deus. Porque como ela está naquele ambiente de opressão dentro da casa dos pais dela quando ela tinha 14 anos, ela não tinha para quem contar o que ela sofria, então ela começa a escrever para Deus, porque Deus seria a única pessoa, né, que poderia escutá-la, para quem ela poderia revelar aquelas atrocidades de ter sido abusada pelo próprio pai. Só que nós temos que lembrar que a Sally, então, é uma mulher semi-analfabeta, que não teve como ficar muito tempo na escola, afinal ela começa a ser abusada pelo pai dela com 14 anos, e logo em seguida ela engravida, então ela para de ir para a escola, porque, né, ela tem que ter essa criança, ela fica praticamente escondida dentro de casa por estar grávida, e logo depois ela engravida de novo. Então ela está presa a essa realidade de opressão que vai afetar diretamente o aprendizado formal que ela pode ter na vida dela. Mas ainda assim, é claro, ela quer escrever para Deus, e não importa que nessas cartas que ela escreva para Deus, que afinal das contas ela não vai enviar para ninguém, tenha erros de gramática. Então o livro é construído com vários erros de gramática, que são esses erros que a Sally comete, que são palavras que a Sally não sabia como escrevia realmente, né, gramaticalmente correto, e ela escreve conforme ela acha que aquelas palavras são escritas. Esse foi um dos pontos que, antes de eu ter começado a ler esse livro, me deu certa ressalva, saber que o romance era escrito com esses erros de gramática, porque existem várias questões dentro disso, né, gente? Essa própria questão de você construir essa imagem do negro e querer insistir num erro gramatical, nessa falta de capacidade de organização formal que o negro teria, me deixava um pouco com o pé atrás com romances como esse. Na verdade, durante o século XIX, que é o período que eu estudo no doutorado, isso acontecia com certa frequência, né? Mas eram romances escritos por brancos, que quando o branco falava, ele falava corretamente, o narrador falava corretamente, e apenas a voz do negro, quando entrava na história, era uma voz que não falava corretamente. Então ficava muito deturpado essa realidade narrativa construída ali no século XIX desses personagens negros, né? Como se só os negros cometessem erros, sendo que na verdade muitos desses brancos do século XIX também não iam falar corretamente, muitos deles também não eram alfabetizados. Então, nesse caso desses livros do século XIX, ficava muito claro o preconceito que estava por trás de uma construção narrativa desse tipo. Eu acho que a gente pensar nisso é muito importante, mas o que acontece aqui no romance da Alice Walker é que, primeiramente, a escritora é uma escritora negra, uma escritora que tem essa consciência, que está representando ali uma realidade que era muito próxima da dela mesmo,
E eu acho que o que é crucial nesse romance é que são cartas, então todos os personagens do romance são negros, descritos ali pela voz da Sally, e na onde então você não constrói essa diferença, você não tem o personagem branco superior que fala de um modo diferente e o negro inferior que estaria falando daquele modo para ficar marcado a diferença desse personagem nesse sentido de inferioridade. Eu, pelo menos na leitura do livro, consegui perceber que a gente não sente um desconforto com relação a essa construção narrativa, como eu tinha ficado um pouco preocupada antes de começar a ler essa história que pudesse acontecer. Mas não, realmente essa autora não ganhou o Pulitzer à toa, ela não é tão reconhecida como uma das maiores escritoras do século XX sem razão. O livro tem muita razão de ter toda essa fama que ele tem e a construção narrativa dele não se torna um problema. O terceiro ponto desse romance é a África. A África que entra nessa história quando nós finalmente chegamos na parte das cartas da Nettie, que é a irmã da Sally. A Nettie, ela se torna uma missionária durante a vida dela e ela vai para a África. Agora, o que tem de interessante sobre essa questão da África no romance é essa desconstrução de uma África mítica. Porque, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a gente também tem essa questão de uma construção de uma África mítica. Por conta, da diáspora, dos negros terem sido trazidos para a América, forçados, você teve essa relação de uma construção fictícia com uma África que pertenceria a esses negros, que foram trazidos para a América. Mas o que o romance coloca é exatamente essa problematização da África mítica, a problematização do espaço do negro americano, do negro dos Estados Unidos, e é algo que a gente pode pensar muito pra gente aqui também no Brasil. Qual é o espaço que nós temos? É um espaço de alguém que vai para a África, que terá lugar naquela África, ou é um espaço que tem que ser construído na América, que tem que ser construído na onde você está. Essa desconstrução que o livro faz da África para mostrar que a África também acaba se tornando um pouco o outro para os negros americanos. Então, eles não vão chegar lá exatamente como irmãos, porque tem muito essa ideia de você ir para a África e ser tratado como irmãos quando chegasse lá, na mentalidade, principalmente lá nos Estados Unidos. E a autora, ela vai desconstruir um pouco isso, mostrar que não, aqueles negros têm e tiveram, se formarem uma outra realidade. Mesmo quando você chega lá, você negro chega lá, você vai continuar sendo um outro. Você não nasceu ali, você teve outras vivências, você teve outra realidade. Então, o livro é bem interessante nesse sentido também, de construir essa relação entre o negro na América com o negro na África. E mostrar o que é essa África idealizada na memória desses americanos que, na verdade, nunca estiveram na África. O que é um questionamento de espaço, Qual é o espaço que nós temos para lutar? Onde a nossa luta realmente importa? São questões assim que o livro levanta para a gente poder pensar mesmo, para a gente refletir sobre essa questão da África e dos afrodescendentes que estão na América. O que esse livro tem de muito interessante é trazer para a ficção questões que são muito complexas para a gente pensar num texto não ficcional, e como esse livro trata de dor, mas ao mesmo tempo ele também trata de amor, eu acho que é o que faz dele tão potente, tão forte quando você termina essa leitura. Porque você tem essas duas forças ali dentro, e essas duas forças que vão te marcar no fim do romance, que vai fazer você refletir se existem respostas certas, se existem escolhas premeditadas que podem se encaixar para todo mundo. Será que a gente pode falar isso? Será que a gente pode julgar a vida dos outros
dizendo que elas estão fazendo a escolha errada, a escolha certa, simplesmente assim, sem conhecer todo o contexto dessas histórias. Eu acho que eu já falei muito, gente. O vídeo era para não ter ficado muito grande, mas provavelmente ele ficou. Espero que você tenha conseguido chegar até o fim. E se você chegou, deixa sua curtida aqui embaixo para mim, se inscreve no canal e recomenda o vídeo para os seus amigos. Tchau e até o próximo vídeo.